Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos começando mais um estudo na sequência que nós temos feito aí já há várias semanas, sobre as reflexões dos recursos íntimos necessários ante a adversidade. Hoje nós vamos falar sobre a resignação e as referências bibliográficas que nós utilizamos para fazer esse estudo estão aí listadas para vocês, para quem eu sempre deixo para quem quiser aprofundar, conhecer mais um pouco, sobretudo do capítulo de hoje, do livro Leis Morais, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, capítulo 24, o Heroísmo da Resignação, capítulo belíssimo, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados brandos e pacíficos, o item 8 em especial, que nós vamos trabalhar aqui, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Então está aí para quem quiser aprofundar no tema, que é um tema muito interessante no estudo de hoje. Então, como nós falamos na sequência que nós estamos trabalhando, nós já passamos por 4 desses recursos íntimos: a fé, a humildade, a coragem, a esperança, e agora nós chegamos ao 5º, que é a resignação. Estamos na metade aí, ainda temos mais 4 para trabalhar pela frente, mas hoje em especial o destaque para a resignação. E foi muito bom poder ter preparado esse estudo, porque a gente sempre tem a oportunidade de revisitar alguns conceitos, e nesse caso a resignação, por carregar muitas vezes uma forma equivocada de interpretação, muitas vezes associada à resignação com a falta de ânimo, a falta de vontade na luta, aceitação pura e simples, e na verdade não é nada disso. Nós sabemos e vamos reforçar no estudo de hoje que resignação tem sim muito a ver com coragem, também com postura da alma, com educação da alma. Não por acaso, quando eu preparei e trouxe aqui para nós o estudo sobre a coragem, muitas das referências no Evangelho sobre a coragem trazem associado o termo resignação. Não por acaso. Essas duas forças da alma, esses 2 recursos íntimos, como nós estamos chamando aqui nessa série de estudos, elas estão muito vinculadas, trabalham muito próximas, assim como a paciência também, e isso nós vamos trabalhar no estudo de hoje. Interessante que eu separei como um resumo do que nós vamos abordar essa frase que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, o item 8. A resignação é o consentimento do coração. Olha que frase importante, que resume bem mesmo o que nós vamos trazer aqui sobre essa força da alma, que é a resignação. Consentimento do coração. Ou seja, nesse mesmo item, nós vamos ver no slide seguinte, mas eu já vou adiantar para vocês, o Evangelho nos traz que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, a resignação é a obediência do coração, do sentimento. É quando o sentimento aceita e não se revolta, não se rebela, não parte para a violência, reage de forma educada, equilibrada. Então, por isso que nós trouxemos aí essa frase que sintetiza aquilo que nós vamos explorar nos próximos slides. Então, como eu falei lá do capítulo 9, nós extraímos esse parágrafo que eu vou ler para vocês e é muito importante nessas reflexões que nós teremos hoje.
A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Olha que parágrafo belíssimo, né, que está lá no Evangelho e que traz aquilo que a gente destacou no slide anterior, né, que a resignação é o consentimento do coração, ou seja, é quando nós aceitamos com o nosso sentimento, né, não somente com a razão. Muitas vezes a pessoa pode ter uma postura de obediência racionalmente, mas não emocionalmente, né? não consente internamente, na sede do sentimento que é o coração, persiste, né, a oposição, e isso causa, né, muitas vezes a revolta, né, ainda que racionalmente obedecendo, mas emocionalmente em dissonância com essa obediência. Né? Então, olha a importância da resignação, né? E como diz o parágrafo, força ativa, né? Ambas, né? Nessa tarefa árdua de carregar o fardo, né, das provações que a revolta deixa cair. Né? Muito bonito esse parágrafo que está no Evangelho. E aí eu trouxe já, dentro dos próximos slides, nós vamos trabalhar esse capítulo 24 do livro Leis Morais da Vida, né, que é de autoria do Espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Franco. O capítulo que chama Heroísmo da Resignação. Olha a força do título, né? Heroísmo da Resignação, que nós trouxemos para embasar o estudo de hoje. Tá? Essa parte em azul eu vou ler, que tem também muito a ver com esse texto do Evangelho. Então vamos ler. Quiçá a resignação exija mais força dinâmica da coragem para submeter-se, para impor-se, né, do que requereria a reação rebelada da violência. Entre mentes, a atitude resignada não significa parasitismo nem desinteresse pela luta. Ao contrário, enseja, ou seja, oportuniza, né, fecundo labor, trabalho ativo de reconstrução interior, fixação de propósitos salutares em programa eficaz de enobrecimento. Então, olha que reflexão importante que Joana de Ângeles nos traz, né, dentro disso que nós já colocamos. Né? É muito mais, um ato muito mais de coragem a resignação do que uma atitude revoltada. Né? Assim como, né, é por isso que eu falei lá atrás também, né, que a resignação é educação da alma, né? É postura educada da alma. Sofrimento com resignação é sofrimento de forma educada, né? Equilibrada. Né? E é por isso que exige muito mais coragem de nós, né, uma reação educada, equilibrada, do que uma reação violenta. Né? E como diz aí Joana de Ângeles, né, nesse momento, o trabalho interno, ativo, né, de reconstrução, porque eu luto contra a história de um espírito milenar, né, uma história em que o instinto ainda fala alto, né, muitas vezes ao ser insultado, ao ser agredido, né, ante uma reação que eu não aceito com o coração, né, eu tendo a ter é mais fácil que eu tenha uma reação violenta, né, deseducada, né, que eu agrida, que eu parta para... Porque isso tudo fala da história milenar minha como espírito. Ao contrário, né, a reação equilibrada, a reação educada, né,
de consentimento do coração ante aquilo que me cerca, né, é muito mais difícil, né, porque esse trabalho de reconstrução interior, como Joana de Ângeles, é o verdadeiro campo de batalha de cada um de nós. Nós sabemos disso, né? O verdadeiro campo de batalha é interno. Então eu trago para esse campo de batalha a luta, né? E é por isso que quando nós somos capazes de sofrer de forma resignada, né, ou reagir de forma resignada, eu dou um passo, certamente eu dou um passo à frente nessa luta interna aí que nós falamos, né? Esse slide eu chamei de triunfos da resignação, outro parágrafo, né, lá do capítulo Heroísmo da Resignação. Vamos ler agora para a gente poder refletir sobre ele também. Ceder agora, a fim de conseguir mais tarde. Aguardar o momento oportuno, de modo a favorecer-se com melhores resultados. Reagir pela paciência e mediante a confiança imbatível em Deus, apesar do quanto conspire aparentemente contra. Crer sem desfalecimento, embora as aparências aziagas, né? Aziagas significa desditosas, infelizes, né? Porfiar, né? Que significa empenhar-se de forma obstinada, né? Empenhar-se no serviço edificante, sem engendrar técnicas da astúcia permissiva, quando tudo se apresenta em oposição. Manter-se na alegria, não obstante sofrendo ou incompreendido, abandonado ou vencido, expressa os triunfos da resignação, no homem consciente dos objetivos reais da existência na Terra. Então, olha que interessante, né? Os triunfos são as vitórias, né? As vitórias da resignação, né? Que é aquilo que a gente falou anteriormente, né? É a reação de forma equilibrada, né? Com paciência, com confiança, né? Mesmo ante o cenário, né? Desditoso que me cerca, mesmo ante o sofrimento, a incompreensão, né? Essa reação equilibrada, essa reação de confiança, né, de esperar o momento oportuno, né, tudo isso significa vitórias da resignação, né? E olha que interessante que Joana de Ângeles fecha esse trecho do parágrafo, né, falando do homem consciente dos objetivos reais da existência na Terra, né? Nós sabemos que, né, nós não estamos aqui por acaso, não é isso? Nós sabemos dos reais objetivos que nos trouxeram até aqui, né? Nós não estamos aqui de passagem, estamos de passagem, não estamos aqui, né, a passeio, né? Então, nesses momentos que eu sou capaz de me esforçar, né, para obter esse triunfo da resignação, eu estou realmente agindo como alguém que está consciente do porquê está aqui, né? E não, né, que esteja aqui a passeio, como nós dissemos. Esse também é um trecho lá do capítulo, né, que eu chamei de resignação, bênção lenificadora, né? E lenificadora significa suavizadora. Então vamos ler aí. O imediatismo dos interesses apaixonados confunde-a com demência, ou tem-na em conta de deficiência de forças para poder investir violentamente contra as circunstâncias. Não falta quem se rebele contra os seus necessários impositivos. Taxam-na de covardia moral. Creem-na ultrapassada nos dias voluptuosos do tecnicismo moderno. Todavia, a resignação é bênção lenificadora, ou seja, suavizadora, quando a vida responde em dor e sombra, infortúnio e dificuldade aos apelos do homem. Olha que reflexão importante, né, que Joana de Ângeles nos traz, né? Então, lá no início do parágrafo, ela fala, né,
que os interesses apaixonados, né, tem na resignação em conta da deficiência de força, ou seja, fraqueza, né? Quem age de forma resignada muitas vezes está associada a uma postura de fragilidade, né? Porque não reage violentamente contra aquilo que está contra ele, né? Olha que antagonismo, né, que Joana de Ângeles nos traz, né? Muitos se rebelam, né, contra a resignação, taxam de covardia moral, né? Sendo que claramente para nós é o oposto, né? É muito mais coragem moral nós precisamos para mobilizar dentro de nós para ter uma reação resignada do que uma reação de revolta, né? E é por isso que ela fala, né, que resignação é bênção, né? Lenificadora, ou seja, que suaviza, que abranda, né, a dor e a sombra, o infortúnio e a dificuldade que nos cercam, né? Então, é muito, muito importante esse texto, né, essa colocação que Joana de Ângeles nos traz, né? E é para nossa reflexão mesmo, né? Será que nós estamos falando, né, de fraqueza ou coragem moral, né? De força da alma que se impõe ante o consentimento do coração, né? Continuando, está na sequência, né? Esse parágrafo eu trouxe o texto que está na sequência do anterior e que eu chamei de resignação alternativa redentora. Tá? Por que alternativa? Né? Porque nós temos o livre-arbítrio, não é isso? Nós podemos escolher entre a atitude que eu vou ter, né? Mas para o homem consciente, né, dos reais objetivos da existência na Terra, né, nós já sabemos a opção que devemos fazer, né? Mas vamos ler aqui para a gente refletir. A alternativa redentora, que somente os bravos se conseguem impor, reforça os valores espirituais para as lutas mais ingentes, as maiores lutas, né, da inteligência e do sentimento. Não deflui de atitude de medo, porquanto isso seria receio injustificado ante as leis superiores, mas resulta de morigerada e lúcida reflexão, que favorece o perfeito entendimento das imposições evolutivas. O conhecimento dos fatores causais dos sofrimentos premia o homem com a tranquila responsabilidade que assume em relação aos gravames que os motivaram, né? Gravames são os encargos pesados, né, que nós sabemos que motivam tudo isso que nós passamos, né? Então, olha que parágrafo belíssimo também, né? Que Joana de Ângeles nos traz lá no Leis Morais da Vida, no capítulo Heroísmo da Resignação. Somente os bravos conseguem impor, né? Reforça os valores espirituais. Lembram na sequência dos estudos que nós estamos fazendo, né? O que nós falamos lá atrás também por Joana de Ângeles, né? Nesse jogo que a gente falou de ganha-ganha, né? Que quando eu me esforço e dou um passo à frente, eu me torno mais forte e me firmo na caminhada de evolução do espírito, né? É isso aí que ela quis dizer também nesse parágrafo. Reforça os valores espirituais, porque eu estou nesse ciclo vicioso, nesse ciclo do bem, né? Que eu me esforço, consigo atingir o objetivo, me fortaleço e vou para o próximo obstáculo ainda mais forte, né? Não deflui da atitude de medo, né? Porque isso seria injustificado ante os desígnios das leis superiores, né? Mas é consequência, resultado de lúcida reflexão, ou seja, né, reflexão voltada para entendimento, né? É por isso que esse mesmo entendimento, né, vai facilitar, né, ainda mais essa postura resignada ante as dificuldades, né?
E ela fecha falando sobre o conhecimento, né? Quanto mais nós conhecemos sobre as causas, né, o porquê, né, por que sofremos, por que né, nós temos esses encargos pesados, né, que fazem com que nós ainda tenhamos tantos obstáculos que nos dificultam essa caminhada evolutiva, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me coloco nessa busca do conhecimento que eleva, né, ainda mais fácil, né, será essa busca, né, que todos nós nos colocamos aí no caminho, né? E, finalmente, né, nós buscamos lá no capítulo 27, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Pedi e Obtereis, no item 7, olha que interessante que o Evangelho nos traz, né? Olha quantos das virtudes, né, quantos dos recursos íntimos que nós vamos falar nesse parágrafo e que são objeto aí, né, da prece, é por isso que eu coloquei a resignação e prece. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Então, eu quis destacar também esse parágrafo para lembrar, né, muitas vezes a gente, nesses momentos do turbilhão, né, nós esquecemos que não nos foi prometida facilidade, né, e até mesmo pelos encargos pesados aí que nós trazemos justamente pela essa história do espírito milenar que somos, né, justamente por isso e pelas provações, né, que nos vêm com o objetivo de nos fazer avançar, crescer, nos preparando para moradas mais ditosas da casa do Pai, né? Eis aí o objetivo real da nossa existência, não é isso? Então, se tudo isso é de utilidade para nós, né, tem uma causa que é justa e boa para nós. Lembrando, mais uma vez, o estudo que nós fizemos, né? O atributo da divindade, Deus é soberanamente justo e bom. Então, tudo que nos acontece é por permissão de Deus, por justiça e bondade dele para conosco, né? Então, olha que comparação interessante que o Evangelho nos traz. Assim como o cirurgião, né, ele opera e deixa que as dores da operação, né, que o doente passe por aquilo, porque o que ele objetiva lá na frente é a cura, né? Mas, se nós, através da prece, dos recursos que estão também à nossa disposição pelo vínculo, na busca do vínculo com o alto, né, e isso está claro no capítulo 27, Pedi e Obtereis, né, através da prece, dessa forma de nos mobilizarmos perante o Altíssimo, né, nós sempre vamos ter forças, né, para poder reagir, né, com confiança, com coragem, com paciência e com resignação, né? A prece nos reveste dessas forças, né, que nos encorajam ainda mais para os enfrentamentos, né? Então, olha que interessante, nesse parágrafo, né, nós falamos de confiança, né, coragem, paciência e resignação, obtidos através, né, desse vínculo verdadeiro com o alto, né, que é permitido pela prece. E para fechar, né, eu trouxe aí esse parágrafo que também está lá no capítulo Heroísmo da Resignação, que Joana de Ângeles nos trouxe, no Leis Morais da Vida. Eu fiz questão de botar essa imagem porque é um texto muito bonito, né, e que cita aí o rio caudaloso, né, que se espalha na planície, né? Então vamos ler aí esse fechamento para que a gente possa, né, concluir o estudo de hoje da resignação e ficando para nós essa reflexão final que
que Joana de Ângeles nos traz sobre essa virtude, né, que nós estamos aqui nessa série de estudos colocando como recursos íntimos, né, que nós podemos mobilizar, e a resignação é um dos mais, sem dúvida, dos recursos mais importantes que estão ao nosso alcance nesses momentos aí de adversidade, de enfrentamento que nós estamos, né? O metal em altas temperaturas funde-se. O rio caudaloso na planície espalha-se. A semente no solo adubado transforma-se. O cristão ativo na constrição do testemunho resigna-se. A própria reencarnação é um ato de submissão, quanto à desencarnação, desde que ocorre à mercê da vontade do aprendiz, que se deve resignar às exigências superiores da evolução. Resignação, por conseguinte, é conquista da não violência do espírito, que supera paixões e impulsos vis, a fim de edificar-se e triunfar sobre si mesmo, em consequência, sobre os fatores negativos que lhe obstaculam o avanço libertador. Então, com essa reflexão de Joana de Ângeles, né, e lembrando do verdadeiro campo de batalha que nos aguarda, né, que é o campo interno, né, nós encerramos o estudo de hoje agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, né, e agradecendo também a cada um que se dispôs a parar para ouvir esses estudos e essas reflexões. Muito obrigado e até um próximo estudo.